Olá, bom dia a todos. Bom, hoje eu vim falar sobre o poder da palavra. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando a gente fala, né? Por isso que às vezes a gente usa esse termo, né? Não vomita, pensa, fala. Porque pensar é difícil de controlar, né? O pensamento. Mas falar você pode parar. E aí mudar todo o efeito em sua volta. Tudo. Então, a palavra ela pode ser positiva, ela pode ser extremamente negativa e nefasta. Não tem outra palavra para dizer. Então, o poder da palavra pronunciada é muito grande. Já é dito que o verbo criou tudo. O verbo criou tudo, a palavra. Não tem uma passagem bíblica que fala é o verbo, tudo é o verbo? O poder da criação está na verbalização. Então, quando você fala, você verbaliza, você empunha, você conduz com o poder da palavra. Aí tem o tom, tem o jeito de se falar, tem um monte de coisa aqui no meio que não é só falar. As vibrações sonoras causam alterações, por essa razão os trabalhos de feitiçaria sempre são acompanhados de conjurações, evocações, invocações. A gente fala, eu vou conjurar, eu vou invocar, isso é falado, tá? Encantamentos, rezas e orações. Você precisa gritar? Às vezes você precisa falar uma altura razoável. E você precisa ter voz de comando. Então você conjura, você invoca, você evoca, você faz presente numa evocação. Claro, com todo respeito, com tudo que tem que ser feito, mas você tem que ter a condição de fazer isso. Quando abrimos a boca para proferir uma palavra, ela não vem sozinha, mas vem junto ao nosso fôlego, nossa saliva, nosso calor interno, e tudo isso muito carregado de energia e força criadora, porque a palavra é a criação. Tais palavras de poder carregam seus arcanos que reverberam para além dos mundos. Então, quando você fala, ele vai transmutando, passando para outros mundos. Não importa a língua, não importa que idioma você esteja falando, pois o outro lado vê a vibração, a energia do que é proferido, do que é falado. Por isso, o que importa mesmo é a emoção, a intenção, entonação e força. Então vamos lá, gente. A emoção, a intenção, a entonação e força. E a total concentração naquilo que está sendo feito. Não adianta a pessoa vir para cá, aqui para o templo, comigo, e eu estou vendo que a pessoa está sentada, eu falo, se concentra. E eu vou fazer a conjuração. Eu vou evocar e vou conjurar e vou orar. Ou seja lá o que eu vou fazer. Eu quero que você me acompanhe, por favor. Em voz alta, você só preste atenção. E quando eu vejo a pessoa está mexendo em outra coisa, me dá seu telefone, por favor. Feche os olhos e se concentre. Não vai adiantar nada. Você e nada aqui é a mesma coisa. Palavras criadas para exprimir a racionalidade não podem definir o caos. Vocês conseguem entender isso? Palavras criadas para exprimir a racionalidade, a razão, gente, elas não podem definir o caos.
O que você entende de caos? Ah, eu faço magia do caos. Eu faço. Muito. Porque eu sou uma feiticeira. Porque eu gosto de magia do caos e funciona muito bem. Obrigada comigo. Mas o que é o caos? O caos pode ser o caos do término e o caos do início. Então a razão, ela não faz o caos. O que faz o caos é a sensação, é a sensibilidade. Por isso que quando a gente fala que tem emoção, a intenção, a entonação e a força é que faz mover toda essa situação do astral, do universo. Aí você fala mansinho, baixinho, claro, às vezes por diversos motivos, mas se você está fazendo um ritual ou você quer alguma coisa, dependendo do tom, isso muda toda a função, muda tudo. Neste quesito, a forma mais acessível para a nossa mente seguir, vislumbrar o que está por trás dos véus arcanos é através dos sussurros, gritos, entonações, mantras, que não fazem sentido algum para a mente racional. Ou seja, gritos, entonações, sussurros e mantras, para a mente racional, ela não faz efeito nenhum. Então, a gente tem que sentir mais, a gente tem que falar mais, porém, verbalizar de uma maneira correta. Então, vamos lá. Mas cujas reverberações ritmadas tocam as fronteiras entre os mundos, ou seja, toca os mundos, abrindo os abismos de mistérios da criação e da destruição. Só para vocês entenderem a força da palavra. Foram essas reverberações primais que, ecoando no microcosmo da mente humana, se traduziram em palavras e linguagem. Então, quando se pensava, em criação, foram falando, fazendo, montando, ecoando no microcosmo da mente humana. E aí se traduziu em palavra e linguagem. Eu não sei se vocês conseguiram entender até aqui, até porque eu li 500 vezes para eu poder estar falando, estou de novo lendo para conseguir traduzir com um português mais claro para vocês entenderem. O nome de algo carrega em si a essência dessas coisas, sendo praticamente como a própria coisa que é nomeada. E a pronunciação de seu nome reverbera a vibração da sua essência. Na magia, o nome de alguém escrito é uma conexão que funciona tanto quanto testemunhos físicos, tais como os fios de cabelo ou a paras de unha. Uma palavra, o nome de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, você conseguir traduzir esse rosto, conseguir fixar e falar o nome dessa palavra, dessa pessoa, ela funciona como um fio de cabelo, como um pedaço de unha. Perfeito, vai funcionar. Na tradição judaica, não se dá a uma criança o mesmo nome de um parente vivo, pois, nesse caso, o parente poderia morrer. Em muitas culturas, a criança só recebe um nome definitivo após determinada idade, para que assim, ela sem nome, não seja levada pela morte. Isso é uma questão cultural, tá, gente? Tem um monte de culturas aí que não aceitam, que não dão nome, que acham que a criança vai morrer, que o parente vivo vai morrer. Isso é o poder da palavra. Eu dei o nome a uma pessoa. Esse nome vem cheio de carga energética. Por isso que trocar nome é tão complicado. Você tem que saber o que você vai fazer.
Se tua vida estava andando pode melhorar. Às vezes um apelido, né? Ele tem uma força no astral tão grande que, por exemplo, eu tinha uma amiga que se chamava Sulemitra e ele chamava ela de Su. E esse Su dava a ela um monte de situação, ela resolveu trocar o nome. E eu implorei para ela não trocar o nome, eu lembro que fosse hoje. Não faça isso. Aí ele trocou o nome. Conclusão? Eu nunca vi uma pessoa cair tão rápido. Ela tirou simplesmente a essência dela, que era o nome dela, naquela hora, naquele momento que deram o nome para ela. Vocês entenderam a força da palavra? E dito que se descobrir o verdadeiro nome de um espírito, o bruxo terá o domínio sobre ele, e que ninguém conhece a verdadeira pronúncia do nome de Deus, pois tal conhecimento levaria seu detentor a ter controle sobre o próprio Deus. Aquele que domina a palavra, ou melhor dizendo, o verbo. Quando você escutar agora eu vou fazer o verbo, você já sabe o que é a palavra. Melhor dizendo, o verbo possui o domínio da realidade. Os praticantes das artes mágicas comumente possuem seus nomes, alguns deles podendo ser revelados, até mesmo publicamente, como é o meu caso, outros somente dentro do seu círculo, como é o meu caso também. E há o nome que deve permanecer secreto, que é o meu caso também, pois assim ninguém poderá dominá-lo. O nome mágico é aquele que vai trazer os atributos que o praticante deseja para si, que pode ser uma divindade, um animal de poder, né? É o totem. Pode ser um conjunto que tem em si elementos importantes de numerologia, além de que o nome também deve soar bem e ser de fácil pronúncia para o bruxo. Quanto mais alerta espiritual, deu um alerta espiritual ali para mim. Quanto mais complicado, pior é. Além de que o nome também de fácil pronúncia para o bruxo. O nome mundano ou de batismo fica apenas para afazeres da sociedade civil, ou seja, o nome mundano, que eu uso, meu nome, né, que eu uso, que tenho na minha certidão de nascimento. Enquanto o nome mágico é aquele do novo batismo negro, do renascimento dentro dos caminhos ocultos e reconhecimento perante as potências do outro lado. Vocês não acham que só existe esse lado, né? Vocês já sabem através de mim que isso aqui é uma mera ilusão, que esse mundo é espiritual e nós estamos de novo envelopados num corpo, certo? Pragas e maldições são proferidas em momentos especiais, carregados de energia. Você está com ódio louco, joga aquela praga. Uma boa praga não precisa de absolutamente nada, a não ser a palavra proferida no momento da raiva. Já foi. Dizem que pragas de mãe pega. Isso se deve justamente ao laço, não só de sangue, mas energético entre mãe e filho. Tal laço é muito forte, praticamente impossível de ser desfeito. Isso acrescentando à autoridade a influência natural entre mãe e filho, faz dessa praga ou maldição lançada algo extremamente potente e nocivo, podendo se tornar até algo hereditário por várias gerações. Olha o poder da palavra, hein? Um encantamento rimado, não sei se vocês já fizeram, ainda que curto e simples, possui enorme poder, pois as rimas reforçam a reverberação. A rima faz isso. Quanto mais você rima, música, musicalidade, tom, ele vai mexendo aonde? Na sonoridade, na palavra. Entendeu? A verbalização acompanhada dos gestuais, né? Às vezes a gente pede as gestuais, e da representação tórica são as chaves que irão girar
e movimentar as correntes energéticas, capazes de alterar a realidade e destinos, criando ou abrindo novos caminhos para a concretização da vontade. Então, gente, o que eu tenho a dizer a vocês é que quando vocês forem falar, eu sei que é difícil, a gente está estressado, está num mundo, uma mudança incrível, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai para falar. Eu falei umas coisas esses dias aqui, e logo depois que eu tinha dito, porque eu falei, eu me arrependi. E eu tentei desfazer. Óbvio. Eu vou deixar bem claro, eu tentei desfazer. Não sei se consegui. Acho que sim. Mas foi um momento de ódio. É esse momento do ódio, da praga, que pega. Eu digo que praga pega mais do que você for fazer 15 pessoas. Uma praga. Às vezes você fala uma coisa, às vezes eu falo uma coisa e não demora 1 hora. E a coisa aconteceu. E dependendo do trabalho que eu faço, às vezes eu noto que ele não demora 1 semana e ele está rolando pesado no astral. Mas estava jogando a pessoa ou as pessoas para tudo de lado. Porque eu comecei errado, comecei certo? Não. Eu botei toda a minha ira, todo o meu ódio, todo o meu desprezo. Eu conjurei, eu expressei, eu evoquei, eu invoquei, eu orei, eu conjuro todo dia a mesma coisa até que ela aconteça. Mas não é por causa disso que eu vou sair espraguejando todo mundo, né, gente? Tem gente que não merece nem que você olhe. Porque dependendo do olhar que você emana, com a praga que você joga e com o gestual que você faz, mas se você tem um estado vampírico como o meu, você vai até desmaiar a pessoa ou fazer uma coisa pior. Há muito cuidado que às vezes tem criança, ou às vezes você faz isso com uma criança, com o próprio filho, com a mãe, com alguma coisa. Então cuidado, melhor calar a boca, não fala. Vai por mim. Não fale. Vai chorar, vai engolir, entendeu? Porque a gente fala, dependendo, eu tenho esse sexto chakra, né? Esse terceiro olho muito aberto. Então, para eu emanar alguma coisa, é muito fácil para mim. E desfazer fica quase impossível. Entendeu, gente? Eu espero que você tenha aprendido um pouco hoje sobre o poder da palavra, falando sobre isso. Não falem. Melhor calar a boca do que depois se arrepender. Fala, eu falei isso, né? E aconteceu. Foi você. Porque no universo, né? Moveu tudo. Foi. Acreditem. Isso é real, isso não é mentira. Tá bom? Fique na paz de Lúcifer, na paz de Lilith, na paz de Satã. Que a gente tenha uma semana próspera. Esse ano é pesado, mas esse ano também é um ano de lições. E estudem, gente. Estudem. Peguem PDF, aprendam o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, o que é a mão do meio. Vai lendo sobre Quimbanda, vai lendo sobre satanismo tradicional, satanismo moderno. Vai ali se confundindo, daqui a pouco vocês vão pegando um pouquinho mais o norte. Eu dou curso também, se quiser curso, tem curso, mas não caia na papo de gente que gosta de escravos, tá bom? Tem um monte de gente, ó, que fala muito e depois toma conta da tua cabeça. Então a cabeça te sabota. Cuidado com a cabeça também. Cuidado com quem fala muito. Ele te promete um monte de coisa, não te dá nada, ainda te toma tudo. Não é diferente dos pastores que estão aí, não. Está aqui na mão esquerda. Entendeu? Então pensem antes de falar,
Pensem, não acredite em tudo que vocês escutam. Foi fulano que falou, não interessa, foi fulano que falou, mas por que falou? Eu vou lá estudar essa situação aí. Falei, pensando melhor, eu vou estudar mais ainda. Até você chegar à sua conclusão. Não sejam escravos. Pensem, não vomitem. Pensem. É por isso que a gente está ereto, pagando um preço caro, a coluna da gente se ferra toda. E a gente tem, ó, sério pra caramba pra pensar. Tá bom? Beijo a todos. Fiquem na paz.